Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é válida a comunicação eletrônica ao consumidor sobre a abertura de cadastro não solicitado, conforme previsto no artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. A medida vale desde que seja comprovada a entrega da notificação ao destinatário. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1315. Isso significa que agora ela passa a orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Com a definição da tese, voltam a tramitar no tribunal recursos especiais e agravos que estavam suspensos, aguardando o precedente qualificado. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou que o CDC exige comunicação prévia por escrito ao consumidor para evitar que ele seja surpreendido com a inclusão indevida em cadastros negativos. Segundo a magistrada, a notificação antecipada permite ao consumidor quitar eventual dívida ou adotar medidas judiciais ou extrajudiciais para evitar prejuízos. A ministra explicou ainda que a jurisprudência do STJ evoluiu sobre o tema. Inicialmente, o tribunal exigia a comunicação por correspondência física e não admitia avisos por e-mail. Com o tempo, passou a reconhecer como válidas notificações por meios eletrônicos, como e-mail, SMS e até o WhatsApp. Para que a comunicação seja considerada válida, é necessário comprovar o envio e a entrega da mensagem ao endereço eletrônico ou número de telefone previamente informado pelo consumidor. Nancy Andrighi ressaltou que a exigência busca evitar notificações enviadas a e-mails inexistentes, telefones inativos ou endereços eletrônicos que retornem erro. Por outro lado, não é necessário comprovar que o consumidor leu a mensagem. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a flexibilização do critério de baixa renda para a concessão do auxílio reclusão só é possível para prisões anteriores à medida provisória 871 de 2019. No regime anterior à medida provisória, o benefício poderia ser concedido se a renda do segurado preso na data do recolhimento à prisão fosse ligeiramente superior ao limite legal. Após a medida provisória convertida na Lei 13.846 de 2019, o tribunal estabeleceu que não é mais possível flexibilizar o teto de renda, pois o cálculo passou a considerar a média dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores à prisão, salvo se o executivo deixar de corrigir o limite anual pelo índice aplicado aos benefícios previdenciários. O relator, ministro Teodoro Silva Santos, destacou que o STJ já flexibilizava o critério econômico para preservar a finalidade do auxílio reclusão, destinado à proteção dos dependentes do segurado. Explicou também que o benefício é previdenciário e contributivo, exigindo comprovação de baixa renda conforme parâmetros atualizados anualmente. De acordo com o ministro, os precedentes que admitiram flexibilização sempre trataram de pequenas diferenças e de prisões anteriores às alterações legais. Com a nova legislação, o critério objetivo tornou-se mais preciso ao adotar a média salarial, afastando distorções. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1162. Isso significa que ela vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Agora, processos que estavam suspensos sobre esse tema devem voltar a tramitar. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que contribuições extraordinárias a entidades fechadas de previdência complementar podem ser deduzidas do imposto de renda da pessoa física. A dedução deve respeitar o limite de 12% dos rendimentos tributáveis. O entendimento tem base na Lei Complementar 109 de 2001 e nas Leis 9.250 de 1995 e 9.532 de 1997. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1224. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Agora, os processos que estavam suspensos à espera do precedente voltam a tramitar. O caso analisado que representou a questão envolveu contribuições extraordinárias à Fundação dos Economiários Federais de caráter obrigatório.
As instâncias ordinárias julgaram o pedido procedente. No recurso ao STJ, a Fazenda Nacional defendeu que apenas contribuições ordinárias poderiam ser deduzidas. Argumentou ainda que valores para cobrir déficit não deveriam reduzir a base do imposto. O colegiado da primeira sessão negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Benedito Gonçalves, observou que as contribuições ordinárias e extraordinárias têm a mesma finalidade previdenciária. Segundo ele, ambas servem para formar a reserva matemática dos planos de benefícios. Por isso, não deve haver distinção entre os tipos de contribuição para fins de dedução. O ministro destacou que o limite legal de 12% não pode ser ampliado pelo judiciário. Assim, a dedução é permitida desde que respeitado o teto previsto em lei. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.